pós-pandemia, embora a gente ainda esteja nela, né? Mas a gente já tem mais de 1 ano e meio de pandemia e muita coisa já é possível identificar. Novo normal, quarentena, distanciamento social foram expressões que passaram a fazer parte do vocabulário da população nesses últimos tempos. Esses novos tempos aí que a gente vive também reforçam a importância da complementariedade entre os sistemas públicos e privados de saúde, com a união de diversos agentes da área na busca de soluções para a realidade vigente. É justamente sobre esse legado na pandemia, na rotina do sistema de saúde, que a gente vai conversar agora com o presidente da Associação dos Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, a ASEB, o doutor Mauro Adam. Doutor Mauro, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente mais uma vez, sempre muito solícito conosco. Eu queria começar perguntando justamente isso, quais lições e perspectivas deixadas para a área de saúde com a pandemia. Claro que a gente ainda vive ela, mas já temos 1 ano e meio e adquirimos alguma experiência nesse tempo. Um ótimo dia, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando, ouvintes do Feira. É muito bom falar com vocês. Sem dúvida, Fernando, a pandemia vem trazendo, né, estragos enormes para a nossa sociedade, com perdas de inúmeras vidas no Brasil e no mundo, mas também, certo, como todo advento negativo, trouxe muitas lições. As nossas instituições de saúde privadas, certo, do estado da Bahia, associadas da ASEB, elas se fortaleceram muito na assistência nesse período. Ou seja, os protocolos que foram implantados nessa época do Covid, nesses 18 meses, como você bem falou, são protocolos para sempre, certo? As instituições nunca serão mais as mesmas depois da vivência do Covid. Nós implantamos protocolos, reforçamos os fluxos de atendimentos, crescemos e investimos muito em tecnologia. Também esse foi um outro fator que foi vivido nessa época do Covid. Não a tecnologia médica, a tecnologia médica já existia, ela já era muito praticada, mas a tecnologia da informação, a tecnologia principalmente voltada para o benefício do paciente. Então, as instituições de saúde, elas tiveram um aprendizado muito grande e esse aprendizado vai ser para sempre na melhoria da assistência à saúde na Bahia. Bom, a gente tem também teve reflexos nos atendimentos às especialidades médicas, né? Sobretudo lá no começo a gente lembrava e falava até com o senhor também da necessidade das pessoas não interromperem tratamentos contínuos, e a gente teve alguns prejuízos nesse momento e depois também uma adaptação, tanto do paciente como também dos próprios médicos a essa nova realidade. Sob esse ponto de vista das especialidades médicas, como que esses novos protocolos e como que esse novo jeito de viver também influenciou e deve deixar de legado? A palavra é prevenção, Fernando, e a todos. A palavra é prevenção. Em todo esse período, também outro grande aprendizado que a gente percebe que boa parte da população já entendeu é cuidar continuadamente da saúde. O que é que aconteceu nesses 18 meses, certo? Então, além de todos os cuidados com o Covid, que é preciso reforçar, continuar tendo, tá? Nós ainda estamos no processo de pandemia, nós ainda estamos no processo, o vírus ainda está circulando com as variações, com tudo isso, então é muito necessário que as pessoas continuem tendo cuidado, afastamento social, evitar aglomerações, usar o uso de máscara, higienização, enfim, os cuidados com o Covid permanecem, tá? Não podemos flexibilizar esse tipo de situação. Mas, neste período, o que aconteceu é que quando algumas pessoas foram contaminadas com Covid e a sua condição de saúde, de base, certo, estava prejudicada, certo, ela ficou muito mais grave. Infelizmente, algumas delas vieram a óbito. Então, uma das coisas que a gente percebe que a população entendeu é que é preciso fazer acompanhamento regular do estado de saúde. Não pode deixar o estado de saúde se desequilibrar, e se desequilibrando, se tiver um fato externo como esse do Covid, que possa pegar ele ainda mais fragilizado. Então, a prevenção
foi a palavra. As pessoas voltaram a usar o sistema de saúde, estão indo aos seus médicos, estão realizando seus exames, estão cumprindo o que precisa ser feito para ter todas as outras patologias, certo, controladas. Bom, no que diz respeito à questão tecnológica, o que é que a gente pode ter como legado? Eu falo isso muito porque a gente tem até uma parte significativa de pacientes COVID, aqueles que ficaram em isolamento social em casa, né, que não tiveram situação mais grave, que fizeram uso da telemedicina, por exemplo, né, a videochamada sendo utilizada, como a gente está utilizando agora para nossa entrevista, também para consultas médicas, também para acompanhamento, para exames muitas vezes, né. Eu tenho um caso até próximo da família, uma pessoa que sofreu de infarto nesse momento de pandemia, graças a Deus está bem. Mas naquele momento a telemedicina ajudou muito, porque o plantonista conversou com o próprio especialista e mostrou os exames, mostrou o eletro, conseguiu resolver e contornar a situação. Que legado a gente pode tirar nesse sentido também tecnológico? O médico agora, ele ganha esse lastro maior também, e as instituições também junto com ele, doutor? A telemedicina e a teleconsulta, ela também se fortaleceram mais, certo? A telemedicina ela já era praticada, que eram os laudos à distância, isso já estava em uso mais frequente e há maior tempo, mas a teleconsulta ela não estava regulamentada e ela tem uma regulamentação provisória até o final da pandemia. Depois ela vai ter que passar por uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, mas eu não tenho dúvidas de que a telemedicina, a teleconsulta principalmente, ela vai fazer parte da vida da sociedade. Ou seja, é necessário se ter acesso a algum profissional, sem necessariamente estar presencialmente com ele, utilizando dos recursos hoje que existem. E posso dizer, por experiência própria, eu fui acometido de Covid, fiquei em isolamento social em casa, como o exemplo que você deu, e fiz a consulta com o médico, e ele me prescreveu, e ele me passou as receitas, os remédios que eu tinha que tomar, absolutamente todos via digital, certo? Fui fazer exames, certo? Pegava o resultado do exame, mandava para ele também de forma digital, ele trocava a medicação, certo? Eu posso lhe garantir que eu me senti plenamente assistido, certo? Plenamente assistido, tinha um acompanhamento praticamente diário com o profissional de forma digital, o que presencialmente seria praticamente impossível, certo? Porque eu estava acometido do vírus e, além disso, presencialmente era difícil encontrar o profissional. Todo dia fazendo os acompanhamentos. Então, é bastante satisfatório. É evidente que precisa se enquadrar situações e outras situações, cada situação tem uma peculiaridade, mas a teleconsulta ela é uma realidade. Não só a teleconsulta, como outros recursos tecnológicos que foram implantados nesta fase do Covid, e eles vieram para manter, fortalecer a relação entre médico e paciente, entre instituição de saúde e paciente. E além de toda a dificuldade imposta pelo próprio vírus, né, que mudou a vida de todo mundo, a gente teve também reclamações de pacientes, de médicos, de instituições, de hospitais, quanto ao aumento de preços em alguns medicamentos, em alguns itens utilizados também. No primeiro momento até as máscaras mesmo, né? Ficou se recomendando muito que as pessoas fizessem uso da máscara artesanal no dia a dia, porque a máscara cirúrgica, a N95 estavam em falta também. Como é que foi esse momento para vocês e como é que a gente está agora também? Isso deu uma normalizada ou os preços ainda estão mais altos, tanto em relação a medicamentos como a materiais que nesse momento são mais do que essenciais? Os itens de material e medicamento, eles tiveram um crescimento absurdo, Fernando, e todos os ouvintes. Infelizmente, nós tivemos naquele início a questão do material de EPI, ele teve uma falta grande no mercado e teve um crescimento nos valores do material de EPI. Na realidade, tinha época que não tinha mesmo, ou tinha uma escassez muito grande, mas depois nós percebemos que os itens de EPI sofreram
uma regularidade de fornecimento no mercado e de preço também, mas aí nós começamos com aumento de preços de outros itens, anestésicos, beta-bloqueadores, enfim, medicamentos muito importantes no dia a dia de uma instituição hospitalar. E esses preços, eles variaram, infelizmente, entre 400% e 2.000%. Nós fizemos uma pesquisa com nossos associados entre março de 2021 com fevereiro de 2020. Nós comparamos esses 13 meses e nós tivemos majoração entre 400% e 2.000%. Nós reunimos esse material, nós apresentamos uma denúncia no Ministério Público do Estado da Bahia, que é um órgão competente para poder fazer esse tipo de investigação, e eles estão investigando, nós estamos apoiando no que for necessário, porque é necessário, é preciso que a sociedade dê uma resposta a esse tipo de situação. Isso me parece, antes da conclusão de uma investigação, mas me parece uma questão de abuso econômico, certo? Entre fabricantes, distribuidores, certo? De alguns itens de matéria e medicamento. Nós elencamos os 10 principais itens e o Ministério Público está trabalhando para poder identificar, investigar e, se encontrar irregularidade, adotar medidas cabíveis, porque isso faz em cadeia, certo? Chega na sociedade, chega em você, chega nos ouvintes, chega em mim, chega em todos nós, certo? Uma situação de aumento de preço entre 400% e 2.000% num espaço de 13 meses. É uma coisa realmente inconcebível, certo? Que a gente esteja vivendo. As instituições de saúde não podem escolher, certo? O que fazer, o que comprar. Nós trabalhamos num segmento onde o que é necessário nós precisamos colocar ali para o paciente, e assim fazemos. As instituições de saúde privada fazem isso, certo? Independente do aumento do preço, mas isso vai causar um efeito econômico, vai causar um efeito em cadeia no sistema de saúde muito grande, que vai chegar na ponta, vai chegar no usuário, tá? E é por isso que nós fizemos o encaminhamento do tema para o Ministério Público do Estado da Bahia. Bom, e nesse período, como é que ficou a relação com os planos de saúde? Me parece que o próprio pessoal do plano de saúde teve que se reinventar um pouco nesse período também, porque eu lembro no começo da pandemia, a gente teve uma situação que o próprio teste para a Covid, no começo não era assistido pelo plano, depois os planos começaram a entender que era uma necessidade básica e começaram também a aceitar. A frequência aumentou muito nesse tempo. Eu uso até o meu exemplo pessoal, eu, graças a Deus, não tive a Covid, hoje já estou vacinado com as 2 doses, mas tomando todos os cuidados que são necessários, mas nesse período eu fiz 4 testes de PCR, porque tive contato naturalmente com alguém que testou positivo, precisei fazer por 4 vezes, e as 4 vezes pelo plano de saúde. E como é que ficou essa relação entre plano de saúde, as 3 pontas envolvidas no processo, né? Plano de saúde, o paciente e as instituições também, que nesse momento precisam até de uma agilidade também para dar andamento ao tratamento do paciente, seja para internação, seja para testagem, para as mais diversas situações nesse período de pandemia. Nós somos regulados pela Agência Nacional de Saúde, né? Então foi a Agência Nacional de Saúde que, na realidade, colocou o teste do Covid como um procedimento obrigatório e que tinha que ser coberto pelas operadoras de plano de saúde. E aí as operadoras de plano de saúde cumpriram a determinação da Agência Nacional de Saúde. Então a Agência Nacional de Saúde percebeu a necessidade, as entidades de prestação de serviços, as entidades médicas interagiram à época com a ANS, como a gente chama, a Agência Nacional de Saúde, mostraram a necessidade. Nós somos representados nacionalmente, Fernando e a todos, por 2 entidades nacionais, que é a Federação Brasileira de Hospitais e a Confederação Nacional de Saúde. São as 2 entidades nacionais que nos representam, que ficam sediadas em Brasília, e as entidades nacionais, mais com a ZEB e as associações estaduais, elas fizeram um movimento com a ANS mostrando a necessidade. As entidades médicas também fizeram a mesma coisa. A ANS entendeu de uma forma acertada, muito acertada,
e colocou como obrigatório. E aí, quando a ANS coloca como obrigatório, na normativa já sai que normalmente em 48 horas aqueles procedimentos têm que ser cobertos. E aí as operadoras são obrigadas a cumprir e a oferecer ao sistema de saúde, aos seus usuários, o serviço. E foi assim que aconteceu com os testes de Covid. Bom, doutor Mauradão, para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho a respeito do momento atual, né? Como é que tem sido sentido por vocês. Eu me recordo que nesse período de pandemia a gente conversou algumas vezes aqui no programa e falávamos da taxa de ocupação hospitalar, falávamos da própria questão da dificuldade de atender todo mundo, que era geral, né? Seja no sistema público ou privado, porque era uma demanda que não existia, que de repente surgiu, e pacientes que precisavam ficar 15, 20 dias em um leito de hospital, ou até mais do que isso, a depender da situação. E ocupava aquele leito por muito tempo. Então, muitas vezes parecia que não tinha leito que desse para tanta gente chegando e tanta gente precisando de um tratamento tão longo. Como é que está o momento atual? A gente tem visto aí as taxas caindo, a gente avançando em vacinação. Como é que está? Claro, o protocolo também já está muito mais claro para todo mundo, né? Como é que está o momento atual nas redes, tanto pública como privada, de saúde em relação à própria Covid, taxa de ocupação e tudo mais? É uma situação um pouco mais, eu não sei se a palavra seria confortável, mas menos preocupante? Os hospitais privados, onde eu tenho o acesso no dia a dia, os hospitais privados estão com muito poucos pacientes internados. Tem hospitais que nesse momento não tem nenhum paciente de Covid internado, certo? Isso é acalentador para tudo que nós vivemos ao longo do tempo. Então, é necessário. Nós revertemos, os hospitais privados trabalham de uma forma, nós temos lá um número de leitos, esses leitos eram todos para não Covid antes de começar a doença, né? Depois que a doença começou, a gente foi transformando os leitos não Covid em Covid, e depois que caiu a taxa de ocupação, nós fomos transformando novamente os leitos Covid e não Covid, porque precisamos atender o paciente de trauma, o paciente agudo, as cirurgias programadas mais importantes que precisam ser feitas nesse momento, que é uma decisão sempre do paciente, do médico, do diretor médico da instituição, um momento adequado para fazer as cirurgias eletivas. Então, neste momento, nós temos muito poucos pacientes de Covid internados nos hospitais privados do estado da Bahia. Doutor Mauradão, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de sempre de falar conosco, né? Sempre que solicitado está aqui nos trazendo esclarecimentos importantes, discutindo assuntos importantes com a gente. Desejar dias melhores para todos nós, né? O que todo mundo quer, que essa pandemia passe logo, para que a vida vá voltando, não sei se é o normal, mas é mais perto disso possível para todos nós. E um forte abraço da gente aqui de Feira de Santana, da Rádio Princesa FM, do programa Bom Dia Feira. Bom dia, Fernando. Obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo, falando com o público de Feira de Santana e região, com o público do Bom Dia Feira, e dizendo que as nossas instituições estão fortalecidas, as nossas instituições estão saindo a nível de assistência mais fortalecidas desse processo de Covid do que entraram, porque foram revisitados os protocolos, os treinamentos foram intensificados, investimentos foram feitos. Então, nós continuamos prestando assistência nas demais doenças, e o único aviso à população, 2 pequenos avisos, é que continue tomando cuidado com o Covid, continue cumprindo os protocolos que as autoridades sanitárias recomendam, e que cuidem da saúde, cuidem dos outros temas, cuidem das outras doenças, das outras patologias que estão instaladas. Procure seu médico de confiança, procure sua instituição de saúde de confiança e faça a prevenção. Essa é a melhor forma de cuidar da saúde. Cuide da saúde, certo? Evite cuidar da doença. E quando se cuida da saúde é quando se faz prevenção. Muito obrigado. Ok, conversamos então com o Dr. Mauradão, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia. A gente vive um momento já de fazer análises, né, desses 18 meses, de falar também um pouco a respeito de legados que a pandemia nos deixou. Nem tudo
é desastre nessa pandemia, a gente também precisa, né, até para nossa sanidade mental, encontrar os pontos positivos, e um desses pontos positivos eu considero esse daí, né, dos próprios hospitais, das instituições, estarem muito mais preparados. Foi como ele disse, nunca mais vai ser igual. Tudo agora tem um preparo a mais. Dilson Barbosa.